Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Aqui é o Sonic e olha só, hoje o vídeo tá daquele jeito. Muita notícia quente, polêmica, promessa forte envolvendo Lionel Messi, bastidores do Barcelona, Scholes comparando brasileiro com Messi, aposentadoria de ídolo, preparação do Palmeiras, drama no Fluminense, jogaços do Brasileirão, enfim, tá imperdível. Então, antes de mais nada, já chega deixando aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você fica sempre bem informado e com aquele papo reto que a gente gosta. Então vamos nessa. Messi e Barcelona, a promessa que está agitando a Catalunha. Vamos abrir com um assunto que mexe com qualquer torcedor de futebol, hein? Lionel Messi. E olha, o clima em Barcelona está esquentando, não por causa do verão, mas sim por causa da eleição presidencial do clube, que rola em 2026. E um dos candidatos, Victor Fonte, mandou uma promessa daquelas que fazem a torcida levantar a sobrancelha. Ele disse lá: se eu ganhar, minha primeira ligação vai ser para Lionel Messi. Pois é, meus amigos, já começou forte, hein? Messi esteve recentemente no Camp Nou, que está em reforma. Postou foto, falou que queria jogar lá uma última vez e lógico que isso alimentou especulações. O Fonte viu isso e disse claramente que faria de tudo para tentar trazer o argentino de volta. Agora, sinceramente, gente, não dá para negar que Messi é o maior ídolo da história do clube. Passou 17 anos lá, ganhou 10 La Ligas, 4 Champions, 7 bolas de ouro enquanto vestia grenaia azul. É uma história que nenhum clube consegue replicar. Mas tem um detalhe importante. Messi tem contrato com o Inter Miami até 2028. Ou seja, qualquer papo de volta não seria para agora. Mas que existe sentimento, existe. E vocês, acreditam que existe chance real de Messi voltar ao Barça, nem que seja para a última dança? Ou acham que isso é mais papo eleitoral do Fonte? Quero ver nos comentários, hein? Scholes dispara. Juninho Paulista foi o melhor brasileiro da Premier League. Agora vamos para a Inglaterra, mas com um toque todo brasileiro. Paul Scholes, sim, o Scholes, gigante do United, participou de um podcast e teve que escolher o melhor brasileiro da história da Premier League. E adivinha quem ele colocou no topo? Juninho Paulista! É isso mesmo! E ele ainda comparou o estilo do Juninho ao do Messi. Disse que era inacreditável ver o brasileiro em campo. E olha, galera, Juninho no Middlesbrough, naquela época, era realmente impressionante. Pouca gente mais nova lembra disso, mas quem viu, viu. Para vocês, quem é o maior brasileiro da história da Premier League? Juninho? Fernandinho? Alisson? Gabriel Jesus? Coutinho? Coloca aí que essa lista dá debate, hein? Fernandinho se despede, o fim de uma era. Agora, falando em Premier League, uma notícia mais nostálgica. Fernandinho, ídolo do Atlético e multicampeão no Manchester City, anunciou oficialmente a aposentadoria aos 40 anos. Ele já não atuava desde dezembro, depois da queda do Atlético, e disse claramente: não tem mais nada que me motive, já fiz tudo o que podia no futebol. E realmente, o cara ganhou praticamente tudo: 5 Premier Leagues, 6 Copas da Liga, Copa da Inglaterra, Copa América, títulos na Ucrânia, uma carreira absurda. É sempre estranho ver um jogador tão importante colocar um ponto final, né? Mas ele parece muito em paz com a decisão, e isso é importante. Qual lembrança de Fernandinho vocês carregam? City? Seleção? Atlético? Conta aí! Palmeiras, em busca da liderança, mas com desfalques. O Palmeiras treinou nesta quinta, depois do empate contra o Vitória, e começou a preparação para o jogo de sábado contra o Fluminense, às 21h30. O grande desfalque, Andréas Pereira, expulso no último jogo. Abel Ferreira testou movimentações técnicas, trabalhou saída de bola e finalizações, que aliás foram problema no último jogo. O Everton, Lucas Evangelista e Paulinho fizeram um trabalho separado com o núcleo de saúde.
O Verdão está com 69 pontos a 2 do Flamengo. Ou seja, para reassumir a liderança precisa vencer e torcer por tropeço rubro-negro, tudo no mesmo horário, tudo pegando fogo. Galera, essa reta final promete, hein? 3 rodadas e nada decidido. Fluminense, Subeldia em alerta e lateral improvisado. Do outro lado, o Fluminense também chega com problemas. René levou o terceiro amarelo e está fora contra o Palmeiras. E olha só, nos últimos jogos, Subeldia nem levou lateral esquerdo para o banco. A posição virou praticamente um enigma no Fluminense. A alternativa? Freitas, zagueiro improvisado na lateral. O treinador disse que está entre Freitas e Gabriel Fuentes, que também sequer foi relacionado nos últimos jogos. E tem mais, Lúcio Acosta saiu do Fla-Flu com dores e será reavaliado. O Flu ainda mira vaga matemática na Libertadores, precisa vencer e torcer por tropeços de São Paulo e Bragantino. Situação curiosa, hein? Time grande improvisando lateral em reta final, sempre perigoso. Agora, rapaziada, vamos para os gols de ontem. Juventude e Cruzeiro, um 3-3 que não ajudou ninguém. Jogo maluco na rodada, Juventude e Cruzeiro empataram em 3-3 num duelo de muita emoção. Tagliari brilhou com 2 gols, mais uma assistência. Caio Jorge respondeu com 2 gols também, mas no fim, empate ruim para as duas equipes. Juventude continua no Z4, Cruzeiro continua longe de Palmeiras e Flamengo. E foi aquele jogo que você assiste e pensa, caramba, se tivesse mais 10 minutos saía mais 2 gols. O Cruzeiro ainda tem força para brigar pelo título ou já era? Quero saber. Fortaleza segura o Bahia na fonte e respira. O Fortaleza venceu o Bahia por 3-2 fora de casa num jogo elétrico. Pareiro e Herrera fizeram para o Leão. William José e Thiago descontaram. Com isso, Fortaleza sobe para 34 pontos e ainda sonha em escapar do Z4. Já o Bahia perde posição e cai para 7º. Vitória enorme do Fortaleza, daquelas que mudam o ambiente dentro do vestuário. E antes da gente ir para o encerramento, tem mais um jogo importante da rodada que a gente não pode deixar passar. Internacional 2-1 Ceará, lá na Arena Castelão. E foi daqueles jogos quentes, com expulsão nos primeiros minutos, virada, gol contra, tudo junto. Logo aos 3 minutos, o Ceará perdeu o Vini expulso numa entrada forte. E aí, meus amigos, jogar praticamente o jogo inteiro com 1 a menos complica qualquer estratégia. No segundo tempo, o Inter conseguiu abrir o placar com o Vitinho, num chute sem chance para o goleiro Bruno Ferreira. Só que o Ceará empatou pouco depois, um gol contra de Ricardo Matias. Mas o futebol é curioso. O próprio Matias foi lá e se redimiu, marcando o segundo do Inter e garantindo a vitória. Ainda teve mais confusão. O Carboneiro do Ceará também foi expulso. Ou seja, jogo pegado do início ao fim. Com o resultado, Ceará fica com 42 pontos, Internacional chega a 40 e respira um pouco fora do Z4. Olha, para o Inter essa vitória vale ouro. Não foi um jogo brilhante, mas foi um jogo de sobrevivência. E nessa reta final é isso que vale. Majestoso, Corinthians e São Paulo, fim do tabu. Para fechar, o clássico da rodada, Corinthians 3-1 no São Paulo, com 2 de Yuri Alberto, 1 de pênalti e um gol do Depay que mudou o jogo. O holandês meteu entre as pernas do jogador tricolor e bateu preciso, golaço. Ah, e quem fez o gol do São Paulo foi Tapia, de cabeça. O Corinthians quebra jejum de 7 clássicos sem vitória contra o rival e chega a 45 pontos. O São Paulo também fica com 45, mas vem de 3 jogos sem vencer. E olha, se o Depay engrenar no Corinthians, pode mudar muita coisa nessa reta final, hein? E cá entre nós, o Yuri Alberto fazer 2 gols assim, a noite realmente era do Timão. E é isso, rapaziada. Giro completíssimo, muita informação, muita coisa acontecendo no mundo da bola e você ficou por dentro de tudo. Agora eu quero saber de vocês nos comentários. Messi volta ou não volta?
Juninho é o maior brasileiro da Premier League? E quem leva esse brasileirão maluco? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo porque ajuda demais a gente continuar trazendo conteúdo todo dia para vocês. Valeu demais pela companhia e a gente se vê na próxima edição do Mercado da Bola. Tamo junto demais!